Hokuto era um rejeitado emo feio e nojento, que sofria bullying por ser um fraco e inútil. No entanto, tudo mudou quando ele recebeu um pergaminho mágico que lhe concedeu o poder de encantar garotas delinquentes que brigavam por sua atenção. Antes de sua vida mudar, Hokuto recebia sua dose diária de bullying de um garoto chamado Haruya. O típico bad boy jogava comida no ar e fazia Hokuto pegá-la com a boca, como um cão, enquanto ele e seus amigos riam dele. Quando se cansaram de importuná-lo, permitiram que ele voltasse para seus amigos, Masaru e Kouta. Ambos os garotos sentiram pena do tratamento e ofereceram-lhe acompanhamentos de seus almoços. Assim que Hokuto os agradecia, ouviram a namorada de Haruya, Tsubaki, rindo, então se viraram para olhá-la. A única coisa que pareciam notar nela eram suas coxas grossas, e como eram um bando de degenerados sem vergonha, continuaram a encará-las. Tsubaki sentiu os olhares e gritou para que parassem de olhá-la como pervertidos. Quando Haruya percebeu o que estava acontecendo, ameaçou cortar as bolas dele se os pegasse olhando para sua garota novamente. Aterrorizados, os três patetas mantiveram a boca fechada até chegarem ao banheiro, onde desabafaram seus pensamentos mais íntimos e criticaram Okuruya e Tsubaki. Em certo momento, Hokuto começou a chorar e a falar sobre como queria aproveitar sua vida escolar. Seus amigos logo se juntaram a ele, mas todos pararam quando Okuruya e seu amigo entraram. Eles ouviram enquanto o amigo de Kuruya sugeria que ele se juntasse à União Onashima, a versão pirata da gangue Tokyo Mod. Ele disse que isso melhoraria suas chances de se tornar o chefão da escola no terceiro ano, e Haruya disse que pensaria no assunto. Depois que eles saíram, Misaru propôs que fossem à casa de Hokuto para descontrair jogando videogames. Quando chegaram, Hokuto ficou surpreso ao ver um pacote de seu avô esperando por ele. Dentro da caixa havia algumas roupas, um pergaminho e uma nota de seu avô falecido, que dizia que ele estava em perigo e deveria usar o pergaminho, pois era a única coisa que poderia ajudá-lo. O pergaminho era uma herança passada por gerações e supostamente tinha feitiços escritos que Teo Neogi usava para afastar espíritos malignos. Após conhecer sua história, Mashiro sugeriu que Hokuto usasse o pergaminho para lutar contra os delinquentes, já que eram a única fonte de mal que o incomodava. De repente, o pergaminho brilhou, e assim que o brilho sumiu, um pentagrama surgiu na testa de Hokuto, confundindo-o e a seus amigos. No dia seguinte, Hokuto percebeu que a marca que o pergaminho lhe dera não o havia transformado no guerreiro dragão, como esperava. Isso porque ele não conseguia se defender e foi espancado a caminho da escola por alguns delinquentes que tentaram roubar seu dinheiro. Os garotos estavam prontos para fazer mais com ele, mas a garota com eles disse para não o fazerem. Mais tarde, na escola, Tsubaki impediu Haruya de importuná-lo. Então, Wasaru e Kota sofreram em seu lugar. Depois da escola, enquanto Hokuto e seus amigos voltavam para casa, um Haruya irritado avançou sobre eles. Ele exigiu saber o que Hokuto havia feito a Tsubaki para fazê-la usar a foto dele como plano de fundo no celular. Hokuto ficou tão chocado, isso o fez lembrar que seu avô dissera que o pergaminho fazia garotas más se apaixonarem por quem o possuísse. Aterrorizado pela revelação, ele fugiu e acidentalmente esbarrou em uma garota loira, que foi instantaneamente encantada no momento em que o viu. Na escola, no dia seguinte, Hokuto ficou surpreso ao ver a garota loira sentada ao lado dele. Taikuru, amigo de Horiya, tentou falar com ela, mas ela o ignorou por Hokuto. Ela disse a Hokuto que seu nome era Hana, e que era a primeira vez que frequentava a escola desde que se matriculou. Antes que Hokuto pudesse responder, Takeru o socou no rosto porque estava irritado por ser ignorado. Enquanto Hokuto caía, Hana virou uma She-Hulk e esmagou sua carteira na cabeça de Takeru. Isso o nocauteou completamente, e quando ele acordou mais tarde também não conseguia se lembrar do que havia acontecido, então Tsubaki e Haruya o ajudaram a preencher as lacunas. Alguns dias depois, quando Hokuto chegou à escola, sua marca fez as garotas o cercarem como abelhas. Mas assim que sentiram o olhar ameaçador de Hana, fugiram. Hokuto teve que falar com ela e avisá-la que não era legal encarar as pessoas com intenção assassina. Ele também a fez prometer não machucar ninguém na escola, pois não era apropriado para uma dama. Mais tarde naquele dia, Hokuto se aproximou de Hana para falar com ela, mas mudou de ideia ao ver o quão machucada ela parecia. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela explicou que alguns garotos a haviam agredido porque queriam vingança pelo que ela fez ao amigo deles. Ele então perguntou por que ela não havia se defendido adequadamente, e ela disse que era porque prometera a ele que não bateria em ninguém. Ao ouvir isso, Hokuto se sentiu mal e decidiu que pararia de agir como um covarde e enfrentaria os valentões. Isso o fez iludir-se pensando que poderia derrotar Haruya, então o chamou ao telhado e o desafiou para uma luta 1 contra 1. No entanto, ele não conseguia parar de tremer como uma máquina de lavar quebrada, e quando Haruya o atacou, ele tentou canalizar seu subtama interior, mas seu soco foi tão fraco quanto seus joelhos. Haruya retaliou com um soco que o deixou tonto e o fez contemplar suas escolhas de vida por um tempo.
Misaru e Kotapi tentaram encorajar Hoputo, mas isso apenas irritou Haruya e o fez recordar a época em que ele próprio sofria bullying por ser fraco. Ele então lhes disse que um bando de fracotes como eles não tinha o direito de falar com ele, mas Hokuto o chocou ao dizer que ele não passava de um pedaço de merda inútil que intimidava os outros. Nesse ponto, Haruya ficou furioso ao sentir a presença avassaladora de Hana. No entanto, ele a ignorou e começou a usar Hokuto como saco de pancadas. Mas, para sua surpresa, Hokuto se recusou a cair. No fundo, ele queria parar, mas o fato de Hokuto, uma pessoa que ele considerava tão fraca quanto uma mosca, permanecer de pé enquanto ele o espancava, o irritava sem fim. Eventualmente, Hokuto não aguentou mais, então ele implorou fracamente a Hana para ajudá-lo. E como ela era sua Mulher Maravilha, ela atacou Haruya, nocauteando-o com um único soco. Ele acordou mais tarde no hospital e admitiu a Tsubaki que Hokuto não era tão fraco quanto sempre acreditara. Ele também aceitou que havia perdido a luta, mas Hokuto, que estava a caminho de casa naquele momento, não sabia disso, então continuou se sentindo um fracasso. Ele não conseguia acreditar que havia sido tão fraco a ponto de precisar de uma garota para vir em seu socorro. No dia seguinte, após a escola, Horia convidou Hokuto para comer ramen com ele como um sinal de amizade. Depois que saíram do restaurante, Horia o avisou que o chefão da escola, o Tsunada, estava procurando por ele. Imediatamente, Hokuto ficou branco como um fantasma. Nesse instante, um dos capangas de Tsunada se aproximou de Hokuto e o informou que o Tsunada queria vê-lo. Horia então disse a Hokuto que ficaria ao lado dele se ele decidisse enfrentar o Tsunada, o que surpreendeu o garoto. No momento seguinte, Kuta e Messar correram até Hokuto para convencê-lo a fugir. Hokuto disse a eles que estava cansado de fugir como um garotinho assustado e que enfrentaria o Tsunada da mesma forma que havia enfrentado Teruya. Ele também disse muitas outras coisas que foram muito tocantes e inspiradoras para seus amigos, e ambos juraram ficar ao lado dele, aconteça o que acontecer. Uma parede próxima de repente se quebrou, e Hana passou por ela. Irritado com sua aparição repentina, o garoto tentou brigar com ela, mas Hokuto, o Superman aspirante, interveio e disse para ele se afastar. Os outros então foram ficar ao lado dele, e Oruya disse ao garoto que Hokuto se encontraria com a Tsunata quando estivesse pronto, o que irritou o garoto. Ele jurou que o Tsunata os faria em pedaços, e Hokuto bravamente disse que estava preparado para enfrentá-la. Assim que ele concluiu sua declaração, Oruya o informou que o Tsunada era uma garota. No dia seguinte, na escola, o Tsunada, que era uma loli pequena e subdesenvolvida, veio à sala de Hokuto procurando por ele. Quando ela se aproximou, a marca em sua testa brilhou. Mas para sua surpresa, não teve efeito nela, e isso o assustou. Assim que ela chamou seus capangas, Kurokuda notou uma Hana irritada olhando para ela. Então pediu que esperassem. Assim que as garotas estavam prestes a transformar a sala em um ringue de luta, Hokuto se meteu entre elas e tentou convencê-las a conversar. No entanto, o Tsunata não estava interessada em diálogo, então ela o socou no rosto. Por alguma razão, o soco dela foi mais como um leve toque, então ela chamou Misaru e lhe deu um soco que o fez voar para o fundo da sala. Como não conseguia entender por que Hokuto era difícil de socar, ela decidiu levá-lo para sua base. A base ficava em um dos prédios antigos da escola e era decorada como um quarto de criança. Enquanto Hokuto estava sentado na sala ouvindo o Tsunada, ele percebeu que o feitiço havia funcionado nela. Mas a única razão pela qual ela não agia como as outras garotas era porque era a primeira vez que ela se apaixonava. Isso fez sentir-se culpado, pois acreditava que a estava manipulando com o feitiço. Para parar de se sentir como um idiota roubando doce de uma criança, ele jurou consertar as coisas, transformando-a em uma boa garota, para que o feitiço não a afetasse mais. Quando Hokuto decidiu voltar para a aula, o Tsunata o surpreendeu dizendo que começaria a frequentar as aulas novamente. No dia seguinte, exatamente como ela disse que faria, o Tsunata começou a frequentar as aulas. Durante uma de suas aulas, o representante de turma abordou a classe sobre o tema de seus relatórios orais. Então Hokuto se levantou e disse que seria uma boa ideia observar a vida vegetal. Os garotos zombaram de sua ideia, chamando-a de coisa de criança, até que o Tsunata votou a favor do projeto. Sem objeções ou argumentos, eles começaram a fazer o projeto, e todos os dias cuidavam bem das flores que observavam. Um dia, enquanto o Tsunata estava em seu quarto trabalhando em um relatório, Kurokita veio falar com ela sobre o plano de se juntarem à União Onashima. Ele a lembrou que era uma oportunidade única na vida que elevaria o status deles, mas o Tsunata não estava interessada. Ela disse que queria permanecer na escola, pois os últimos dias a haviam ensinado que a escola era um lugar divertido, e então saiu para assistir à aula.
Após as aulas, Osunata disse a Hokuto que iria ao jardim da escola para verificar as flores. Quando chegou lá, encontrou alguns de seus colegas de classe, o que a deixou feliz. Infelizmente, seu sorriso se desfez ao descobrir que os tolos descerebrados haviam destruído os canteiros de flores durante uma briga. Os garotos tentaram convencê-la de que havia sido um engano, mas Kurokata de repente apareceu das sombras como Ryuki e disse a ela que eles mereciam ser punidos, mesmo que ele tivesse armado tudo. Alguns minutos depois, Hokuto veio procurar Osunada e ficou chocado ao vê-la em meio a corpos inconscientes. Ele correu até ela para ver se havia se machucado, e enquanto ele a mimava como uma mãe superprotetora, notou os canteiros de flores destruídos. Osunada o informou que os garotos inconscientes eram os culpados, e foi então que ele percebeu que ela havia sido quem os espancara. No entanto, ele ainda tentou iludir-se, acreditando que ela era tão inocente quanto Obdove. Kurokata emergiu de seu esconderijo novamente e disse a ele que Osunada era responsável por espancar os garotos. Quando Hokuto tentou argumentar, ele disse para não desperdiçar seu fôlego, pois era óbvio que Osunada era um monstro. Mais tarde, Osunada e Kurokata se encontraram com os membros da União Onashima, como Kurokata queria. No entanto, os membros do grupo não acreditavam que alguém tão desafiado verticalmente como Osunada fosse adequado para se juntar à gangue deles. Eles a zombaram por ser construída como um dos pequenos ajudantes do Papai Noel e disseram que não havia como ela dar um soco. Kurokanata garantiu que Osunata era a verdadeira definição de pequena, mas poderosa, e pediu que a deixassem demonstrar sua habilidade. Assim que concordaram, Osunata foi em frente para mostrar-lhes o significado da palavra surra. De volta à escola, Hokuto, que ainda estava sentado no jardim da escola debaixo da chuva, implorou a Hana que se juntara a ele no jardim em algum momento para ajudá-lo a salvar Osunada. Alguns minutos depois, ele invadiu o armazém onde Osunada estava e começou a ler de seu caderno de relatórios enquanto Hana cuidava dos membros da gangue que tentavam atacá-lo. Como Hana estava preocupada, Kurokata atacou Hokuto e começou a espancá-lo brutalmente. Mas isso não impediu Hokuto de ler. Hana tentou intervir, mas o líder da gangue não a deixou, então Hokuto continuou a suportar a fúria de Kurokata. Enquanto isso, uma Osunada confusa observava tudo se desenrolar. Quando Kurokata parou de bater em Hokuto, ele se aproximou de Osunada e disse a ela que sabia que ela era uma boa pessoa. Kurokata disse para ela não dar ouvidos a uma palavra do que Hokuto estava dizendo, mas Hokuto gritou para ele guardar suas opiniões inúteis para si. Ele então focou sua atenção em Osunada e finalmente conseguiu convencê-la de que ela poderia começar uma nova vida com os amigos que fez na escola. Assim que Kurokata percebeu que Hokuto havia convencido Osunada, ele pegou um cano e tentou atingir Hokuto. Felizmente, Osunata entrou no caminho, e como sua cabeça era dura como uma rocha, ela não se machucou muito. Nesse instante, mais membros da União Onashima chegaram para ajudar seus amigos, mas antes que pudessem atacar, os sprinklers de incêndio foram acionados. Masaru e Kuta então invadiram e derramaram um recipiente inteiro de cera no chão para atrasá-los. Enquanto eles lutavam para se libertar, Hokuto e os outros escaparam pela porta dos fundos e encontraram Haruya esperando por eles. Descobriu-se que eles souberam que Hokuto havia ido confrontar a União Onashima e se uniram para ajudá-lo. Quando chegou a hora de fugir, Kurokata optou por ficar para trás e enfrentar a fúria dos membros da gangue. Enquanto corriam para salvar suas vidas, Osunata disse a Kurokata que desistiria de seu amor por ele, mas que estava feliz por ter sentido aquilo por ele. Alguns dias depois, em um estacionamento vazio, Misaru parabenizou Hokuto e Kata por tirarem suas carteiras de scooter. Enquanto ele ainda falava, Haruya apareceu com uma scooter decorada e disse a Hokuto que estava dando a ele. Imediatamente, Hokuto disse que não seria pego morto pilotando tal monstruosidade, mas Haruya disse para ele não ser uma pirralha ingrata e aceitar seu presente. Hokuto aceitou e saiu para dar uma volta. Uma policial de motocicleta começou a persegui-lo. Ela o atacou com seu cacetete, fazendo-o perguntar por que ela estava agindo como uma lunática sem supervisão. A garota simplesmente disse que ele tinha a audácia de falar com ela e estava prestes a atacá-lo novamente quando a marca em sua testa a encantou. Hokuto então aproveitou a oportunidade para escapar, sem perceber que sua carteira de estudante havia caído. Mais tarde naquele dia, depois da escola, enquanto Hokuto e seus amigos saíam da escola, foram parados pela garota que o perseguiu naquela manhã. No entanto, Hokuto não a reconheceu, e ela não se deu ao trabalho de refrescar sua memória. Em vez disso, ela se apresentou como Azami, uma estudante de uma prestigiosa escola só para garotas, e entregou sua carteira de identidade. Ela não conseguia entender por que estava vendo um delinquente de baixo nível como ele como um príncipe. Nesse instante, Horia chegou com a scooter e exibiu o assento de rabo de camarão que acabara de instalar nela. Ver a melhoria que Haruya fez na moto já feia deixou Hokuto sem palavras.
Só quando Azami lhe disse para nunca mais andar de moto é que ele se lembrou de como falar. Ele disse que não podia concordar com o pedido dela porque desejava passear com seus amigos quando chegasse a hora. Sua resposta foi tão inesperada que ela começou a chorar, e antes que ele pudesse se desculpar, ela fugiu, fazendo-o sentir-se mal por fazer uma garota chorar. No entanto, ela logo voltou com uma moto que tinha um sidecar e convidou Hokuto para dar uma volta com ela. Hokuto pulou feliz, embora Misaru avisasse que Azami poderia ser uma garota má. Durante o passeio, a doce e calma Azami teve um olhar enlouquecido nos olhos e disse a Hokuto que motos eram muito assustadoras. Ela então começou a acelerar, prometendo-lhe um passeio traumático que garantiria que ele nunca mais tocasse em uma motocicleta na vida. Quando ela finalmente parou, a primeira coisa que ele fez foi vomitar, após o que ele insistiu em voltar para casa a pé. Mas ela disse que isso seria impossível, pois estavam muito longe da cidade. No caminho para casa, ela se desculpou por sua direção imprudente e disse que seria sua motorista sempre que ele quisesse andar de moto. Dias depois que Azami deixou Hokuto, ele foi abordado por um garoto que perguntou se ele sabia o paradeiro de uma garota que fingia ser uma policial de moto. Ele disse que ela havia atacado alguns de seus amigos, e Hokuto disse que ela também o havia atacado. Quando o garoto lhe mostrou a foto da garota, ele percebeu que era Azami, mas fingiu não conhecê-la. Isso porque ele notou que o anel que o garoto usava tinha o símbolo da união Onashima que Haruya havia lhe mostrado. Naquela noite, Hokuto contou a seus amigos sobre seu encontro com o garoto e disse que tinha medo do que eles poderiam fazer com Azami. Haruya disse que ele precisava ter cuidado, pois o garoto com quem ele falou se chamava Oi, e ele era o número 3 da união Onashima. Ele disse que Oi sempre parecia calmo e sensato, mas sempre que subia em uma moto, ele se tornava um demônio da velocidade, buscando emoções e vivendo no limite. Havia até um boato de que Aoi havia causado o acidente de um policial de moto que o perseguia, e desde aquele dia, o homem nunca mais conseguiu pilotar. Os garotos ficaram aterrorizados depois de saber disso, e Haruya os aconselhou a ficar longe de Aoi. No entanto, Hokuto disse que não podia ficar parado e não fazer nada quando sabia que Azami estava em perigo. Como ele não tinha como contatá-la, ele elaborou um plano para chamar a atenção dela. Ele e os garotos andaram pela cidade com suas motos. E como a moto de Haruya era a moto delinquente mais chamativa que já existiu, Azami os avistou imediatamente. Quando ela se aproximou deles, Hokuto a chamou e disse que a união Onashima estava atrás dela. Ele a aconselhou a se esconder por um tempo, mas ela recusou, dizendo que era seu dever tirar delinquentes como Aoi das ruas. Ela então passou por eles em alta velocidade, deixando Hokuto em choque, pois ele não conseguia acreditar que não havia conseguido fazê-la mudar de ideia. Eventualmente, Hokuto teve que fazer sua versão do discurso de Gru, de roubar a lua, para convencer seus amigos a ajudá-lo a salvar Azami da união Onashima. No dia seguinte, Aoi atraiu Azami para onde sua gangue a esperava, e disse que estava disposto a ignorar o que ela havia feito à sua equipe no passado, se ela se juntasse a eles. Azami disse que preferia ser isekai'd por Truck-kun do que se juntar a um grupo liderado por um wannabe de Mike. Aoi disse que era uma pena que ela tivesse escolhido ir contra ele, mas enquanto ele falava, Hokuto e os outros chegaram. Eles disseram a Azami que tinham vindo para ajudá-la, então Aoi propôs um jogo de pega-pega. Ele disse que tudo o que tinham que fazer era pegá-lo para vencer, e uma vez que isso acontecesse, ele faria qualquer coisa que pedissem. Uma das condições do jogo era que Hokuto andaria com ele, e se ele caísse durante o jogo, eles perderiam. Hokuto aceitou, e logo depois que ele subiu na moto de Aoi, o jogo começou e Aoi partiu. Azami e os outros o seguiram, mas a única pessoa que conseguia acompanhar a velocidade insana de Aoi era Azami. Até Hokuto lutava para se manter na moto. Horia rapidamente notou que Azami era a única pessoa que poderia pegar o Oi, então ele disse aos outros que o trabalho deles era atrasar a gangue de Oi. Ele fez o possível para derrubar qualquer motociclista que se aproximasse, mas não foi o bastante. Então, tomou uma decisão arriscada e sacrificou sua preciosa moto. Contudo, um dos motociclistas passou voando por Haruya. Masaru o perseguiu até impedi-lo de alcançar Oi, lá onde Haruya e o embaixador do colesterol, Kuta, estavam mantendo a posição. No entanto, ele nem precisou mover um dedo, pois Hana surgiu de repente atrás dos motociclistas e começou a furar os pneus deles com sua espada de madeira. Quando chegou onde Haruya estava, ela perguntou por Hokuto, e ele disse que Hokuto estava lutando contra Oi com a ajuda de Azami. Imediatamente, ela tentou sair voando, mas Haruya a impediu de interferir, afirmando que Hokuto a havia excluído de seus planos para mantê-la segura. Ela desceu da moto e sentou na estrada. Quando ele perguntou por que fazia aquilo, ela disse que estava escolhendo acreditar que Hokuto venceria Aoi e voltaria em segurança. Enquanto isso, Azami ainda estava no encalço de Aoi e prometeu a Hokuto que faria tudo ao seu alcance para salvá-lo.
Ela também disse algo mais que ativou uma memória em Aoi, e o fez perceber que ela era a mesma garota que ele conhecera anos atrás. Acontece que o policial que Azami idolizava era o mesmo que tentava pegar Aoi durante um de seus passeios de Daredevil Joy. O homem passou semanas tentando pegar Aoi, e isso levou os dois a formarem uma espécie de laço. No entanto, um dia, Aoi foi rápido demais e quase foi levado pelo ceifador verde. O policial conseguiu salvá-lo bem a tempo, mas infelizmente descobriu que a moto de Ui estava indo direto para seu exército. Para salvá-la, o homem bateu sua moto na moto de Ui para pará-la, o que o levou a sofrer um acidente. Ui ainda era muito jovem e covarde. Ele subiu na moto e fugiu. No presente, Ui gargalhou como se estivesse sob efeito do veneno do Coringa, e disse que a única coisa que poderia pará-lo, ou a um zumbi, era a própria morte. De repente, ele acelerou, fazendo Hokuto voar da moto. Então, ele acreditou que havia vencido o jogo. Contudo, quando olhou para trás, notou a perna de Hokuto em suas costas. Assim, ele aceitou a derrota e todos voltaram para seus amigos. Enquanto Hokuto conversava com Hana, Aoi deu a Azami um pedaço de papel com o endereço do policial e disse para ela visitá-lo. Em seguida, ele se dirigiu à sua equipe e os informou que Azami era a nova chefe, pois ela o havia pego fazendo-os resmungar. Quando ele tentou sair, Azami o lembrou que parte do acordo era que ele teria que fazer o que ela quisesse se vencesse. Aoi congelou ao ouvir isso, mas para sua surpresa, ela o fez acompanhá-la para ver o policial. O homem ficou feliz em vê-los, e embora Aoi tentasse agir como se não se importasse, ele caiu em lágrimas quando o homem o abraçou. Alguns dias depois, Hokuto deu um presente a Hana para agradecê-la por tudo o que ela havia feito por ele. Ele estava com medo de que ela odiasse seu presente, mas quando Hana viu o elástico de cabelo rosa, ela sorriu e prometeu nunca mais cortar o cabelo. Na semana seguinte, Haruya pediu para todos se encontrarem em um restaurante. Hokuto, Masaru e Kota foram os primeiros a chegar, e enquanto esperavam, Hokuto ouviu a garota delinquente sentada na mesa ao lado da deles dizer que um cara lhe dera um presente sem graça. Quando ela mencionou que o presente era um elástico de cabelo, Hokuto começou a vibrar como o brinquedo favorito da sua namorada. Ele sentiu que, já que a garota odiava o presente, Hana também odiava o elástico que ele lhe dera, e era por isso que ela ainda não o usava. Enquanto isso, Tsubaki ligou para Haruya e o repreendeu por estar dormindo quando deveria estar no restaurante. Em seguida, ela voltou sua atenção para Hana e perguntou por que ela estava vestida com um uniforme escolar em um fim de semana. Hana disse que se sentia confortável nele, mas Tsubaki disse a ela que precisava se arrumar se quisesse chamar a atenção de Hokuto. Isso fez Hana começar a suar, e quando Tsubaki se aproximou dela, notou o elástico de cabelo em seu pulso. Curiosas, as garotas perguntaram onde ela o conseguiu, e ela disse que havia sido um presente de Hokuto. As garotas gritaram de alegria e insistiram para que ela o colocasse, mas ela recusou. Tsubaki deduziu que era porque ela estava esperando o momento certo para usá-lo, então declarou que iriam às compras. Disse que era a única entre elas com senso de moda. Ela se ofereceu para ser a fada madrinha de Hana. Mais tarde, quando chegaram ao restaurante, Hokuto ficou surpreso ao ver Hana usando um vestido. Como um verdadeiro Whistler, ele a elogiou, e quando viu que o cabelo dela estava preso em um rabo de cavalo. Contudo, quando ela se sentou ao lado dele, ele notou que o elástico de cabelo que ela usava não era o que ele lhe dera. Então ele perguntou se ela o odiava. Hana disse a ele que amava tanto o elástico de cabelo que não o usava porque se o fizesse não conseguiria vê-lo, e ouvir isso o deixou tranquilo. Eventualmente, a conversa na mesa diminuiu, e Haruya disse a eles que o motivo da reunião era por causa de Rokudo. Ele explicou que, como Rokudo derrotou o Oi, a União Onashima poderia decidir ir atrás dele. Para fazer Rokudo ver o perigo potencial que enfrentava, ele lhe falou sobre Doji, o presidente da União. Era amplamente conhecido que Doji era um membro comum do grupo, até que este foi esmagado por uma gangue rival. De alguma forma, Doji ascendeu ao topo e reconstruiu o grupo. Segundo Haruya, Doji não era o tipo de pessoa que alguém gostaria de ter como inimigo. Ele disse que precisavam elaborar um plano para se protegerem caso Doji decidisse que Rokudo era seu novo alvo. Rokudo sugeriu que se encontrassem com Doji e seus principais oficiais, e pedissem desculpas pelo que aconteceu entre eles e Aoi. Haruya não gostou da sugestão, pois acreditava que os faria parecer um bando de perdedores covardes, mas como os outros concordaram, ele aceitou. Antes do início das aulas no dia seguinte, Rokudo e a gangue foram ao telhado para discutir seu plano de pedir desculpas a Doji. De repente, Tsubaki irrompeu pela porta e os informou que Doji e seus principais oficiais estavam na sala deles. Imediatamente eles correram para baixo para impedi-los de destruir a escola pedindo desculpas. Quando chegaram, souberam que Doji e seus oficiais haviam se transferido para a escola deles, o que os surpreendeu. Todos ficaram aterrorizados com a notícia, mas Doji jurou que haviam vindo em paz.
Ele disse que haviam se transferido para a escola deles porque esperavam aprender com Hokudo como se tornar um grupo em que as pessoas confiassem. Durante o intervalo do almoço, Doji e seu pessoal foram ao telhado, onde ele lhes disse que queria recrutar Hana para o grupo deles. Ele também disse que precisavam ter cuidado, pois Hana era muito aterrorizante. Ao dizer isso, ele estava visivelmente assustado e suava frio porque se lembrou do dia em que Hana destruiu a antiga União Onishima. Kaui tentou acalmá-lo mudando de assunto e perguntando o que ele pensava sobre Hokudo. Doji disse que Hokudo não lhe parecia uma ameaça em potencial e que não precisavam se preocupar com ele. Mais tarde, enquanto Hokudo, Masaru e Kota estavam prestes a sair do banheiro, Reino abriu a porta. Quando ele pôs os olhos em Hokudo, a marca ativou, e a próxima coisa que Hokudo soube foi que Reino estava segurando sua mão. O jeito que ele falou assustou Hokudo, então ele saiu correndo do banheiro como se tivesse visto um fantasma. Reino o perseguiu, o que fez Masaru e Kuta acreditarem que o feitiço agora estava afetando os rapazes. Quando Reino alcançou Hokudo, ela alertou que ele era uma garota e Kazeno era um garoto. Hokudo ficou chocado e perguntou como ela parecia masculina, então ela disse que usava maquiagem para realçar suas feições. Ela disse que era o mesmo com Kazeno e implorou para que ele guardasse o segredo, pois se Doji descobrisse que ele sabia, as coisas terminariam mal para ambos. Hokudo a assegurou que levaria o segredo para o túmulo, mas perguntou por que ela escolheu contar a ele. Reino admitiu que era porque tinha sentimentos por ele e não achava certo guardar segredos dele. Depois de dizer isso, ela fugiu, muito envergonhada para encará-lo. Enquanto isso, Doji sentou-se ao lado de Hana na sala de aula e tentou descobrir coisas sobre ela, mas ela nem reconheceu sua presença nem respondeu às suas perguntas. No entanto, ele logo percebeu que Hana não era diferente de um robô de IA, pois suas emoções haviam sido seladas como Kurama, e nada do que ele dissesse ou fizesse as desbloquearia. Nesse momento, Hokudo entrou, então Hana correu para encontrá-lo. Enquanto Doji observava a dupla, ele percebeu que Hokudo era a chave para desbloquear as emoções de Hana. Algumas semanas depois que os Onashima se juntaram a Amori High, eles se tornaram conhecidos como heróis porque afastaram os alunos de outra escola que sempre intimidavam os alunos da Amori High. Um dia, o representante de turma perguntou o que desejavam fazer para o festival escolar, e os alunos disseram que estavam bem em montar uma barraca de yakisoba. Hokudo estava insatisfeito com essa decisão, pois sempre imaginou um festival escolar como um evento divertido e emocionante. Hana o ouviu reclamando para Masaru e Kyuta, então ela perguntou o que ele queria fazer para o festival, e ele disse que queria fazer uma peça. Imediatamente, ela se levantou e anunciou que a turma deles faria uma peça para o festival. Todos estavam com muito medo de dizer algo, mas quando Doji declarou que apoiava a peça, todos expressaram sua aceitação. Mais tarde naquela semana, Hokudo foi cercado por uma gangue de motociclistas só de mulheres, e por causa de seu feitiço, elas começaram a bajulá-lo. Hokudo apenas sentou ali, rezando para que o deixassem ir, e os deuses do enredo atenderam suas preces enviando a líder delas. Ela se apresentou como Otohime, e disse que a gangue dela se chamava Ryugu Adolescente. Quando ela mencionou que eram de fora da cidade e vieram para conferir diferentes festivais escolares na área, ele as convidou para o festival de sua escola. Enquanto ainda conversavam, Hana chamou Hokudo, e quando Otohime a viu, correu para abraçá-la. Eles então foram a um café próximo, e depois de conversar com elas por um tempo, Hokudo soube que Hana costumava ser membro da gangue delas. A espada de madeira que Hana sempre carregava consigo já pertenceu a Otohime, mas ela a deu a Hana como um símbolo da amizade delas. Hana não estava mais com elas porque o grupo teve que se dissolver depois que a antiga União Onashima as atacou. Otohime disse que procurou por Hana em todos os lugares, mas não a encontrou em parte alguma, e a única pista que achou foi a notícia de que uma garota havia derrubado sozinha a União Onashima. No dia seguinte, enquanto ensaiavam para a peça no ginásio, o representante de turma distribuiu algumas bebidas. Hokudo deu uma lata a Doji, após o que lhe disse que todos estavam se dando bem graças a ele. Quando ele mencionou que seu sonho estava finalmente se tornando realidade, Doji perguntou a Hokudo qual era seu sonho, e Hokudo disse que era ter uma vida escolar pacífica e agradável. Nesse momento, Haruya chamou Hokudo. Então Hokudo deixou Doji para falar com Haruya. De repente, todos os membros da Onishima largaram o que estavam fazendo e começaram a caminhar em direção à porta. Hokudo perguntou a Doji se algo estava errado. Tudo o que Doji disse foi que a paz não existe. O grupo foi ao telhado, onde Doji lhes mostrou uma foto de Hokudo, Hana e Otohime. Ele então disse que haviam parado de ser bonzinhos, pois havia chegado a hora de fazer Hana parte do grupo deles. Reino tentou sugerir que esperassem até depois do festival escolar, mas Doji a agarrou pelo pescoço e disse que ela não tinha o direito de ir contra ele. No dia seguinte, quando Hana e Hokudo chegaram à escola, Doji lhes disse que um de seus alunos havia sido atacado pela equipe Ryugu. Hokudo se recusou a acreditar que aquilo era verdade, pois havia passado um tempo com Otohime e os outros, e sabia que eram boas pessoas. Ele tentou defendê-los, mas ninguém acreditou nele porque Kazeno entrou com uma Reino muito machucada.
Ela disse que membros da gangue Hyugu a atacaram. Essa foi toda a evidência que os outros alunos precisavam, e eles declararam que se juntariam à União Onashima para lutar contra a equipe Hyugu. Tentando parecer um salvador, Doji ofereceu a mão a Hokudo e disse para ele aceitá-la se estivesse disposto a se juntar à luta. Hokudo disse que não podia fazer isso, pois tinha certeza de que a Hyugo adolescente era inocente. Por causa disso, os alunos cochichavam pelas suas costas onde quer que ele fosse, chamando-o de traidor. Oprimido por isso, ele fugiu para a segurança do banheiro como costumava fazer quando era intimidado. Depois de se acalmar, ele saiu do banheiro e encontrou Haruya, que lhe disse que estava do seu lado. Ele disse que não podia confiar em Doji, e propôs que chegassem ao fundo da verdade antes que as coisas escalassem. Eles então voltaram para o fio a cabine do banheiro para ver se conseguiam descobrir o que Doji estava planejando. Eventualmente, concluíram que o que Doji queria ganhar ao esmagar Hyugu e isolar Hokudo era a única coisa que os conectava: Hana. Enquanto isso, Hana estava sozinha na sala com Doji, que tentou convencê-la de que a única maneira de impedir que outros alunos maltratassem Hokudo era se juntar a ele e esmagar Hyugu. Ele prometeu melhorar a vida de Hokudo se ela o fizesse, mas Hana ficou brava e o jogou contra o quadro. Quando ela começou a sufocá-lo, ele percebeu que poderia morrer pelas mãos dela, então ficou desesperado. Ele tentou apelar para as emoções dela, esperando dizer algo que as desbloqueasse. Infelizmente, ele não teve sucesso, até que pediu a Hana para considerar como Hokudo se sentia. Foi tudo o que precisou para fazê-la recuar e para que suas emoções se libertassem de sua prisão. Quando Hokudo e Haruya chegaram à sala, Hana e Doji já haviam partido. Contudo, Doji os chamou à janela e disse que Hana agora fazia parte da União Onashima. Naquela noite, Hokudo, Haruya, Masaru, Kuta e Azami se encontraram na sala de aula e Masaru os informou sobre a investigação que ele e Kuta fizeram. Descobriu-se que eles seguiram duas garotas que acreditavam ser membros da Hyugu até um beco onde elas espancaram um estudante da Amori High. Contudo, quando as garotas estavam saindo, descobriram que eram Reino e Kazeno disfarçadas. Elas então pediram desculpas a Hokudo por duvidarem dele quando ele disse que Hyugu era inocente. Hokudo disse a eles que a única maneira de parar Doji era garantir que os membros da Hyugu não viessem para o festival escolar. No dia do festival, o falso Musei e seu grupo esperavam no telhado enquanto os outros alunos aguardavam os membros da Hyugu aparecerem no portão. Hana o lembrou do acordo deles e disse que, se algum mal acontecesse a Hokudo, ela poderia enviar todos eles para encontrar seus ancestrais. Doji assegurou que nenhum mal aconteceria a Hokudo, após o que perguntou a seus oficiais se todos os alunos estavam presentes. Eles disseram que Hokudo e seus amigos eram as únicas pessoas que não estavam na escola. Doji já havia antecipado que eles tentariam contatar a Hyugu. Hokudo e seus amigos se dividiram em 3 equipes. Eles se comunicavam usando os walkie-talkies que Masaru lhes forneceu. Hokudo e Masaru esperavam na ponte perto da escola. Enquanto estavam lá, Reino veio até eles e disse a Hokudo que queria se juntar a eles. Ela disse que havia deixado a União Onishima e até revelou seu segredo a Masaru, o que ficou chocado. Nesse momento, quando ela ouviu o som de motocicletas se aproximando, e quando Hokudo confirmou que era a Hyugu, ele ficou feliz. Infelizmente, essa felicidade durou pouco porque Reino nocauteou Masaru com um chute. Enquanto Hokudo tentava entender a traição dela, ela começou a rir como um louco maníaco e revelou que não era Reino. Descobriu-se que a pessoa diante dele era o irmão mais velho de Reino, Amano. Eventualmente, ele nocauteou Hokudo, e quando Haruya e os outros o encontraram, junto com Masaru, os membros da Hyugu já haviam chegado à escola. Seguindo as ordens de Doji, os alunos os levaram ao ginásio, e Kawi pediu a Hando para trazer Otohime ao telhado. Contudo, quando Hando instruiu a gangue a remover seus capacetes, eles descobriram que as pessoas diante deles não eram os membros da Hyugu. Quem eles tinham à frente eram Azami e a gangue de motociclistas que ela assumiu após derrotar Oi. Acontece que Masaru havia incluído Azami em seus planos e pediu a ela para atuar como isca caso as coisas dessem errado. Os verdadeiros membros da Hyugu estavam lá fora e Tsubaki estava tentando fazê-los ir embora. Infelizmente, os outros alunos os descobriram e avançaram furiosamente em direção a eles. Otohime tentou argumentar com eles, mas se recusaram a ouvir, então ela deu um Factory Resetting Slab a um dos garotos, permitindo que os membros da Hyugu escapassem. Quando Yashida tentou detê-los, Tsubaki implorou para que ela os deixasse ir, então ela decidiu chutá-la. Otohime a agarrou e as duas começaram a lutar. Nesse momento, Hando apareceu e ameaçou quebrar o braço de uma das amigas de Otohime, então Otohime se rendeu. Quando Hokudo e os outros chegaram à escola, Tsubaki lhes disse que Otohime havia sido capturada. Eles ouviram a voz de Doji vindo do walkie-talkie de Hokudo. Ele aconselhou Hokudo a desistir, pois já tinha Otohime com ele. Ele também disse que Hana havia abraçado seu lado monstruoso e nunca mais voltaria para ele, mas Hokudo mandou calar a boca. Ele disse que faria tudo ao seu alcance para garantir que Hana estivesse segura e feliz.
Para isso, Hokuto tinha que chegar ao telhado, mas primeiro, ele e seus amigos tinham que remover os obstáculos. O primeiro eram os outros alunos que ainda acreditavam em tudo o que Doji lhes havia dito sobre a gangue Ryugu. Eles atacaram Hokuto e os outros. Haruya era a única pessoa que podia afastá-los porque ninguém queria mexer com Tsunade, e Hokuto, Masaru e Kuta não conseguiam dar um soco para salvar suas vidas. Felizmente, Azami veio em seu socorro em sua motocicleta e todos se amontoaram na parte de trás enquanto ela passava pelas portas. O único problema era que ela dirigia como uma lunática, e todos, incluindo Hokuto, caíram da moto. Rando estava no caminho, então ela aumentou a velocidade, esperando forçá-lo a sair, mas não funcionou. Rando avançou contra eles, e quando se aproximou da moto, ele a parou usando as próprias mãos. Ele então tentou socar um zumbi, mas Tsunade interveio e parou o punho dele com a palma da mão. Ela disse a Hokuto para seguir em frente com os outros, prometendo resolver as coisas com Rando. Para distrair Rando, ela começou a rastejar por todo o corpo dele como uma barata ensanguentada. Em vez de lutar, ela tentou apelar para sua boa natureza e disse que sabia que ele era um grande molenga. Em resposta, ele a mandou voando contra a fileira de armários com um soco, enquanto dizia que não trairia Doji porque ele o havia salvado daqueles que o intimidavam. Eventualmente, Tsunade decidiu lutar contra ele e começou a trocar golpes até finalizá-lo com um soco poderoso que faria Goku se orgulhar se o visse. Enquanto isso, Hokuto e os outros encontraram Kaui, então Haruya se adiantou para lutar contra ele, mesmo sabendo que Kaui era um trapaceiro. Sempre que ele tentava acertá-lo, Kaui se desviava como se estivessem dançando a valsa. Eventualmente, Kaui começou a retaliar, e Haruya não teve a sorte de evitar seus golpes, fazendo-o cair de cara no chão. Masaru tentou ajudá-lo, mas Kaui o socou para longe. Então Hokuto decidiu bancar o herói e salvar o dia. Para sua surpresa, Kaui o evitou e foi atacar um Kaui desavisado antes de dizer a Hokuto que Doji os ordenou a não machucá-lo. Ele disse que as ordens deles eram para garantir que Hokuto assistisse impotente enquanto seus amigos eram espancados. Ele também continuou dizendo muitas outras coisas que fizeram Hokuto chorar até que Kuta o socou. Impressionado com a atitude ousada do gordinho, Kaui se virou para encará-lo. Contudo, Haruya então quebrou um de seus dedos para mostrar a Kuta que ele simpatizava com ele, já que Kaui havia quebrado o dedo dele antes. Kaui viu isso como sua chance, então tentou atacar Haruya. Mas para sua surpresa, Haruya o socou no rosto com a mão machucada. Infelizmente, o bastardo desprezível se recuperou rapidamente e começou a socar Haruya até que suas costas atingiram uma janela, quebrando-a. No entanto, Haruya recusou-se a cair, pois havia prometido aos seus amigos que daria conta da situação. Então ele reuniu suas forças e derrubou Caule com um único soco. Naquele instante, os garotos encontraram Amano nas escadas e entraram em pânico. Mas Hokuto disse aos seus amigos que o encontraria, já que Doji havia dado ordens expressas para que não o ferissem. Amano afirmou que ainda apanharia muito, pois Kazena estava determinado a ignorar completamente as ordens de Doji. Ele e Kuda então avançaram contra Amano. Infelizmente, o maluco desequilibrado usou um extintor de incêndio neles, fazendo-os rolar a escada abaixo. Com seus amigos inconscientes, Hokuto estava completamente sozinho, mas isso não o impediu de confrontar Amano. Quando ele tentou atacar Amano, Kisano agarrou seu braço e o conteve, mas logo o soltou e o surpreendeu com um beijo na bochecha. Kisano removeu seu laço e arrumou o cabelo, revelando que, na verdade, era Reino e não Kisano. Amano ficou furioso ao perceber que seus irmãos o haviam enganado, pois era a primeira vez, desde que eram crianças, que eles o haviam desafiado. Acontece que, enquanto cresciam, Reino e Kanzeno sempre faziam o que Amano queria, não importava o quão errado fosse. Ele foi quem quis se juntar à União Onoshima e forçou seus irmãos a se unirem ao grupo com ele. No entanto, Reino estava pronta para decidir as coisas por si mesma, então ela convenceu Kazeno a ver as coisas do seu jeito e trocar de lugar com ele. Ela planejava derrotar Amano e fazê-lo reconhecer que eles não eram seus fantoches e que tinham seus próprios direitos. Enquanto lutavam, Amano tinha a vantagem, pois foi ele quem ensinou seus irmãos a lutar, e por isso antecipava cada movimento dela. No entanto, ele a subestimou, e Reino o derrotou porque ela parou de lutar como ele a ensinou e lutou como realmente queria. Enquanto isso, Hokuto quase havia chegado ao telhado quando se deparou com um corredor onde muitos estudantes estavam caídos no chão, inconscientes. De repente, alguém o puxou para uma sala de aula decorada como o quarto de jogos de Christian Grey. A responsável por criar o ambiente era Yashia, e ela não o deixaria sair sem quebrar seu espírito. Veja bem, Yashia era uma excêntrica secreta, e a única razão pela qual se juntou à União Onashima era para encontrar homens fortes. Quando ela se transferiu para Omorihai, o charme de Hokuto a afetou profundamente. Mas ao contrário dos outros, isso a fez vê-lo como uma pessoa forte. Enquanto Hokuto implorava para que ela o deixasse ir, ela trocou suas roupas por algumas de látex e então pegou um chicote que usou para atingi-lo repetidamente.
Eventualmente ela o vendou e ateou fogo ao chicote, mas ela teve que repensar e apagar o fogo antes de começar a chicoteá-lo. Naquele momento, ela viu Hokuto como um bruto forte, e isso a deixou assustada e excitada ao mesmo tempo. Quando Hokuto percebeu isso, ele tentou agir todo machão e fazê-la soltá-lo, mas isso teve o efeito oposto na louca raposa, e ela começou a chicoteá-lo novamente. Infelizmente, ela acidentalmente tropeçou em uma garrafa de óleo e estava prestes a cair da janela para a morte quando Hokuto a salvou. Este simples ato de heroísmo o fez parecer 10 vezes maior do que já era, e antes que ele percebesse, ela desmaiou de pura excitação. Hokuto aproveitou a chance e correu para o telhado para impedir Hana de machucar Otohime. Quando ele chegou lá, Doji ficou surpreso ao vê-lo, pois não esperava que Hokuto vencesse seus oficiais. Hokuto tentou intervir na luta de Otohime e Hana, mas Doji o derrubou no chão e disse que ele não podia fazer nada porque Hana havia abraçado seu lado maligno. Ainda assim, Hana se libertou, e assim que Hana estava prestes a nocautear Otohime, ele se colocou na frente dela. Ele disse a ela para parar de machucar Otohime porque ela era sua amiga, e que ela se arrependeria amargamente depois. Para sua surpresa, Hana devolveu o elástico de cabelo que ele havia dado a ela de presente e disse que eles tinham que seguir caminhos separados. Hakuto a encarou como se ela tivesse perdido completamente a cabeça, mas Hana explicou que estava se despedindo, porque não era o tipo de pessoa que ele deveria ter por perto. Hakuto argumentou que não era verdade, mas ela disse que a única vez que ela se sentiu viva foi quando estava sendo violenta. Enquanto ela falava, ambos choraram e Hokuto implorou para que ela ficasse com ele, mas Hana recusou, dizendo que ele merecia alguém muito melhor. Ela então se levantou e começou a caminhar em direção à porta com Doji, que tinha um olhar presunçoso no rosto porque sabia que havia vencido. De repente, Hokuto agarrou o braço de Doji e disse que ele teria que vencê-lo em uma luta se quisesse levar Hana embora. A princípio, Doji não queria aceitar seu desafio por causa do acordo que havia feito com Hana. No entanto, ele mudou de ideia quando Hokuto instruiu Hana a não intervir. Quando a luta começou, era óbvio que Doji tinha a vantagem, pois Hokuto não conseguia acertar um golpe nele. Ele continuou socando e derrubando Hokuto, mas como Hokuto era teimoso como uma mula, ele se recusava a ficar no chão. Ele continuava se levantando e dizendo a Doji que não ia desistir. Então Doji decidiu acabar com as coisas fingindo quebrar seu braço. Na realidade, ele queria que Hana ficasse agitada e interviesse, para que ele pudesse convencê-la de que tudo o que aconteceu era culpa dela. Enquanto isso, Hokuto desejava com todas as suas forças que Hana ficasse longe, pois queria provar que era forte. De repente, alguém chutou Doji para longe de Hokuto. Ele ficou surpreso ao ver que seu salvador era Reino e não Hana. Reino disse a Doji para lutar com ela, mas Hokuto pediu para ela se afastar, afirmando que ele sozinho tinha que lutar e derrotar Doji. Nesse momento, os outros chegaram e, enquanto todos estavam de frente para Doji, Masaru explicou a Hokuto que ele precisava da ajuda deles para lutar contra Doji, porque eles eram sua força. Ele disse que Hokuto havia ajudado cada um deles no passado e era a vez deles de retribuir o favor. Doji aceitou alegremente o desafio deles, e enquanto eles avançavam contra ele, ele os derrubou um após o outro. Ele disse que não recuaria porque precisava que Hana fosse feliz. Afinal, ela era alguém que o protegeria de tudo. Ele lhes contou como costumava ser intimidado até começar a se associar com pessoas que eram mais fortes que os valentões. Ele os manipulava dando-lhes as coisas que queriam para que o mantivessem por perto, e as coisas funcionaram muito bem para ele. Depois que Hana destruiu a antiga União Onashima, ele fez de seu objetivo de vida reconstruí-la com pessoas incrivelmente fortes e que pudessem sempre protegê-lo. Hana era a peça final do quebra-cabeça e não havia como ele deixar um idiota inútil como Hokuto impedi-lo de tê-la. Ele então começou a espancá-los novamente, mas não importa quantas vezes ele os derrubasse, eles se levantavam e avançavam contra ele sem nenhum medo. Eventualmente, ele ficou com medo, pois nunca havia visto um grupo tão destemido, e percebeu que Hokuto era a causa de tudo isso. Assim que ele estava prestes a amarelar, Hana se colocou na frente dele, fazendo com que seus amigos parassem em seus passos. Ela se aproximou de Hokuto. Ela disse a ele que estava disposta a mudar e implorou para que ele a deixasse permanecer ao seu lado. Então Hokuto devolveu o elástico de cabelo a ela, enquanto seus amigos celebravam seu retorno. No momento seguinte, Rando, Amano e Kao, ele caminhou para o telhado, e Doji, irritado, disse a eles para sumirem, culpando-os pela derrota contra Hoputo. No entanto, eles disseram a ele que não iriam embora e ficariam com ele até o fim. Isso aliviou Doji. Então ele se levantou e os levou embora, prometendo dar-lhes tudo o que quisessem desde que o protegessem. Um pouco depois, Reino e Kizuno se matricularam em outra escola, e Doji reconstruiu sua organização com a ajuda de seus oficiais restantes. Hokuto e os outros foram encenar sua peça no festival da escola, e todos estavam muito felizes com isso. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Lembre-se de curtir e se inscrever. Além disso, se você gosta de resumos como este, confira este vídeo aqui ao lado.